Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos aí para nossa saideira, né? Nosso último vídeo da playlist de análise combinatória com a segunda parte, então, das questões que envolvem binômio de Newton. Como que a gente vai trabalhar com essa aula de hoje? Então, na realidade, na aula passada, até vou deixar um cardzinho para vocês aí, na aula passada eu mostrei para vocês como que faz aquele desenvolvimento braçal, né, de todo o binômio. E na aula de hoje a gente vai aprender a determinar um termo específico. Determinar um termo específico dentro desse binômio. Dá um binômio lá de grau 8, eu quero saber qual que é o quinto termo apenas. A gente vai aprender a fazer isso. Para isso, eu vou partir com vocês do desenvolvimento de uma questão que a gente começou que a gente desenvolveu na aula passada. Até vou buscar aqui rapidinho. Está aqui, ó. Então, no vídeo passado, a gente fez o desenvolvimento desse binômio, certo? Agora, vamos supor o seguinte. Eu apenas passei aquela parte em azul para vocês. Dado o binômio 2x mais 1 elevado à quarta, determine o terceiro termo. É claro que se o binômio é pequeno como esse, não dá tanto trabalho desenvolver ele todo. Mas imagina que é um binômio de grau 12 e eu quero saber o sétimo termo. Aí demoraria muito, né? Ia ser um tempo perdido desnecessário a gente fazer ter essa perda de tempo, né? Então, determinar o terceiro termo. Obviamente, a gente já sabe que a nossa resposta vai ter que ser esse 24x ao quadrado. E a gente já sabe aqui também que esse 24x ao quadrado surgiu da arrumação desse carinha aqui. Então, o que seria interessante a gente entender? Seria interessante a gente entender da onde que surge esse número 6, da onde que surge esse 2x ao quadrado e da onde que surge esse 1 ao quadrado. Se a gente entender da onde esses caras surgem, ótimo, a gente já tem uma ideia de como determinar qualquer termo de qualquer binômio. Certinho? Então, o que a gente vai ter que fixar aqui? A gente vai continuar com a seguinte ideia. Então, vou reescrever aqui, né? 2x mais 1 elevado a 4. A gente vai continuar com a ideia de que esse cara aqui é o Azinho, esse cara aqui é o Bzinho. E esse expoente, o grau do nosso binômio, é o nosso amigo Nzinho. Certo? Se a gente lembra do videozinho da aula passada, faltando uma letra a gente determinar aí, que seria uma letra P, o Pzinho que forma o binomial. Como que a gente vai determinar esse P? Aqui a gente tem que pensar o seguinte, ó. Lembra que esse 1 é um binomial de 4, 0, 0. Então, esse 1 aqui era um binomial 4, 0, 0. Esse 4 é o binomial 4, 1 a 1. Esse 6 era um binomial 4, 2 a 2. Esse 4, binomial 4, 3 a 3, e esse último 1 aqui, binomial nele mesmo, 4, 4 a 4, certo? Então, verifiquem que o 6 que a gente precisa, ele vem desse binomial 4, 2 a 2. O 4 é o próprio valor do n. E esse 2, qual que é a relação que ele tem com o 3? Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Toda vez que a gente for determinar certo termo, ó, eu quero saber qual que é o terceiro termo, a gente tem que pensar que esse 3, ele é um 2 mais 1. E esse mais 1 é um fixo. Por que esse mais 1 é um número fixo aqui? Porque a gente tem que pensar que a nossa contagem vem a partir do zero. Então, num P valendo 0, o T vale 1, o primeiro termo. Para um P valendo 1, eu estou achando o T2. Para um P valendo 2, eu estou achando um T3. Certo? Então, esse 2 aqui, ó, é o nosso Pzinho da questão. O Pzinho é sempre uma unidade abaixo da posição do termo que a gente está querendo. Então, se em determinada questão lá é pedido o sétimo termo, você já tem que pensar que o P vale 6, certo? Porque o P0 era o primeiro termo, o P6 é o sétimo termo. Certinho? Tá? Aí, basicamente, a gente já tem o esqueleto do nosso terceiro termo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O nosso T3, que é a mesma coisa que T2 mais 1, ele vai ser um binomial do 4, 2 a 2, que multiplica quem?
que multiplica o A, que seria o nosso 2x elevado a alguma coisa, e que multiplica o nosso B, que é o 1, elevado a outra coisa. Se vocês lembram do termo geral que a gente viu no vídeo passado, esse cidadão aqui, o expoente dele coincide com o P. Então, aqui é um 2. E esse cara aqui, o expoente, claro que aqui também vai coincidir 2, porque ele tem que totalizar 4, mas o expoente dessa primeira parte é a subtração do N pelo P. Então, aqui é 4 menos 2, certinho? Então, se a gente for desenvolver isso daqui, um binomial de 4, 2 a 2, 4 fatorial, divididos por 2 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 2x elevado a 4 menos 2, 2, vezes 1 elevado a 2. Continuando, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial e o outro 2 fatorial dá 2, dá para cortar isso com esse, vezes 2x ao quadrado dá 4x quadrado, esse 4 aqui dá para cortar com esse 2, fica 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, x ao quadrado, que era algo que a gente já sabia a resposta, porque está aqui, ó. Beleza? Então, o que eu trouxe para vocês? Eu gosto de trabalhar nesse primeiro momento assim, já conhecendo a resposta. Porque agora a gente vai montar uma expressão algébrica para determinar qualquer termo do nosso binômio de Newton. Certinho? Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai escrever assim, ó, um termo específico. Então, o termo específico que a gente quer, ele vai ser determinado como? Ele vai ser determinado através da expressão TP mais 1, já expliquei o porquê desse P mais 1, porque a gente parte de um valor zero, né, para o nosso P, e esse valor zero é no primeiro termo, certo? Do que? Do binomial NP-AP, de 1A elevado à diferença deles, vezes 1B elevado ao P. É o termo específico de um binômio que algebricamente tem essa aparência. Certinho? Então, essa é a relação do termo específico de um binômio de Newton. TP mais 1, binomial de NP-AP, o primeiro elevado à diferença do binomial ali, N menos P, vezes o outro elevado ao P. Certinho? Algebricamente é confuso, mas a gente vai ver que no próximo slide eu vou passar um exercíciozinho aí. É só a gente fazer a identificação dos termos, que não tem segredo. Beleza? Vamos lá então. Olha só. Determine o sétimo termo do binômio 2x mais 1 elevado a 9, segundo as potências decrescentes de x. É só para dizer que está decrescendo na ordem, né? O que a gente tem que fazer? Identificar. Esse 2x entra no lugar do nosso amigo A, esse mais 1 entra no lugar do nosso amigo B, esse 9 é o nosso amigo N, e se eu quero o sétimo termo, eu não posso esquecer aqui que o P tem que valer 6. O P vale 6. Lembra que é TP mais 1? Se eu quero T7, é 6 mais 1. Identifiquei os 4 elementos, as 4 letrinhas que formam esse meu termo específico que está em azul aqui, que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Nós temos o quê? T6 mais 1 é igual a um binomial de 9, 6 a 6, do que? Do primeiro termo, que é o 2x, que tem que ser elevado à diferença do 9 pelo 6, e o segundo termo, que é o B, ali, é o mais 1, elevado ao P, que vale 6. É só resolver isso. Perceberam como fica prático, numericamente? Como quase sempre, numericamente é bem mais tranquilo. Então, quando eu vou desenvolver esse cara aqui, nós temos T7, que é o que eu quero. Aqui nós teremos 9 fatorial divididos por 6 fatorial vezes a diferença entre eles, 3 fatorial. Estou falando direto aqui porque a gente já está com certa afinidade com esses binomiais aí, né? Aqui nós temos um 2x elevado a 3 e o 1 elevado a 6, que é 1, não precisa nem colocar. Quando é 1 e é multiplicação, nem precisa colocar mais, né? Continuando esse desenvolvimento aqui, o nosso amigo T7 será o quê? 9 eu vou desenvolver até o 6, então, né, que está o mais perto ali. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, divididos por esse 6 fatorial.
O 3 fatorial vou escrever como 3 vezes 2, poderia fazer vezes 1, mas não precisa. Nós temos aqui 2x ao cubo, que é 8x cubo, vezes 1, que eu já nem vou colocar mais, certo? Vou cortar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. Vou cortar esse 3 com esse 9, fica 3. Vou cortar esse 2 com esse 8, que fica 4, certo? O que nós temos ali? Nós temos que, numericamente, é 3 vezes 4, 12, e 7 vezes 8, 56. Então, eu tenho 56 vezes 12. Aqui dá 112, aqui dá 56, isso aqui vai dar 672, vai dar 672x ao cubo. Beleza? Esse é o 7º termo do desenvolvimento desse binômio. Percebam que se a gente fosse desenvolver o binômio todo, seriam 10 termos com várias potências, várias multiplicações. Teria que desenvolver o triângulo de Pascal até a linha do 9, para ir só caçar o 7 ali. Então, essa expressão do termo geral acaba sendo bastante útil, prática e direta para a gente. Beleza? Tem mais um exercíciozinho aqui, que é da FGV de São Paulo, para a gente desenvolver essa expressão. Então, percebam um pouco de complexidade no enunciado, mas conhecendo os conceitos referentes a binômio de Newton, fica bem mais fácil. Eu só vou reescrever isso daqui, ó. Isso aqui fica um pouquinho mais bem escrito assim, ó, x mais 1 sobre x, que multiplica x menos 1 sobre x, e depois tudo isso daqui elevado à sexta. Obtém-se como termo independente de x. O que é termo independente? O próprio nome, porque não depende de x. É um termo que não vai acompanhar o x no desenvolvimento, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então, antes de mais nada, a gente pode melhorar essa expressão que está dentro dos colchetes. Porque aí sim, relembrando novamente matemática básica, produtos notáveis, aqui a gente tem o quê? O produto da soma pela diferença de dois termos, que é o que a gente aprendeu lá na matemática básica como a mais b vezes a menos b, que gera o quê? Gera a diferença de dois quadrados. A gente vai gerar o a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então, quando eu desenvolvo isso daqui, isso vai gerar x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Então, já reduzi bastante a minha expressão, já ficou um pouquinho mais agradável. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar com essa identificação. Esse 6 é o meu amigo M. Esse x ao quadrado é o meu amigo A, e o menos 1 sobre x ao quadrado é o B. O detalhe desse tipo de questão, quando ele não fala a posição do termo, esse é o primeiro trabalho que a gente tem. Então, a gente, num primeiro momento, vai ter que descobrir quanto que vale esse P. Certinho? Beleza? Então, agora vamos ver o seguinte. Vamos desenvolver o que a gente já sabe. Então, TP mais 1 é um binomial de 6P a P, x ao quadrado elevado a 6 menos P, vezes menos 1 sobre x ao quadrado elevado a P. E aqui é algebreira, é trabalho com letrinhas. A gente vai resolvendo e desenvolvendo o que a gente conseguir, certo? Então, aqui o que eu vou fazer? Esse meu TP mais 1 vai continuar sendo um binomial de 6P a P. Aqui nós temos a propriedade da potência de potência. Então, vai ficar x elevado 2 vezes 6, 12, menos 2 vezes P, 2P. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho menos 1 elevado a P. Então, depois a gente vai ver se esse P for par ou for ímpar, vai ter um probleminha de sinal aí. Menos 1 elevado a P. E esse x ao quadrado, imagina que eu vou jogar ele para cima da fração. Ele vai ficar x elevado a menos 2 elevado a P. Então, ele vai ficar x elevado a menos 2P. X elevado a menos 2P. Então, o que acontece? Quando a gente continua a desenvolver e arrumar esse cidadão aqui, nós teremos o quê? Um binomial de 6P a P ainda, do que nós temos um menos 1 elevado a P, que é o que vai indicar para a gente o sinal, e percebam nas alternativas, principalmente nas 4 primeiras,
10 menos 10, 20 menos 20, tem grande indício que vai ser um desses caras aí, então esse menos 1 vai ser um cara fundamental para a gente. Mas agora percebam essa parte do x, propriedade de potência, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base que é o x e somam seus expoentes. Quando eu agrupo 12 menos 2p com menos 2p, vai dar 12 menos 4p. E por enquanto, é isso que a gente consegue resolver, certo? Agora, a gente vai ter que pensar o seguinte: qual que é o outro significado de x, termo independente de x? Se não aparece x, na verdade ele está um x ali que não aparece. E esse x que não aparece é um x elevado a quanto? Elevado a zero, certo? Então, para eu forçar esse termo a não ter o x, esse cara aqui, eu vou ter que fazer um x elevado a zero dele. Se o x elevado a 12 menos 4p eu quero que seja x elevado a zero, então esse 12 menos 4p eu igualo a zero. Quando eu resolvo essa equaçãozinha bonitinha aqui, ó, 4p igual a 12, passo o 4 dividindo, o p é igual a 3. Então agora a gente descobriu qual que é o p. O p é igual a 3. Beleza? Quando o p for 3, eu troco na expressão do x, 12 menos 4 vezes 3, que é 12, 12 menos 12 é 0, x elevado a 0 é 1, a parte do x some. Era o que a questão queria. O que está faltando para a gente agora? Continuar, finalizar. Como é um TP mais 1 e o P é 3, é o T3 mais 1. Acabamos de descobrir que o nosso termo independente é o quarto termo. O quarto termo. Quanto que vai dar isso? Ele é um binomial de 6p a p, então é um binomial de 6, 3 a 3, vezes menos 1 elevado a 3. Então, 6, 3 a 3, 6 fatorial, divididos por 3 fatorial, que multiplica a diferença entre eles, 3 fatorial, vezes menos 1 elevado a 3, dá menos 1. O binomial a gente sabe que vai dar positivo, multiplicado por um negativo vai ser negativo. Lá das alternativas, esses 3 positivos a gente já descarta, beleza? Quando a gente vai finalizar esse binomial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, divididos por um 3 fatorial que eu vou manter para cortar, o outro 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes menos 1, corto 3 fatorial com 3 fatorial, quarto 3 vezes 2 com o 6, sobrou 5 vezes 4 vezes menos 1, portanto, esse T4 para a gente aí vale menos 20, alternativa D, deu por hoje. Beleza, galera? Então veja que é uma questãozinha bem mais trabalhosa, né? Bem mais divertida, inclusive, que a gente tem que agregar vários conceitos, propriedades e tal, certo? Com isso, a gente finaliza aí a nossa playlist de análise combinatória. Em breve eu iniciarei uma playlist de probabilidade, né? E depois estatística, mas principalmente probabilidade, que é a sequência disso daí para quem está trabalhando no segundo ano do ensino médio. Certo? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, ativem as notificações. Até o próximo. Tchau!